É isso, Lu. Tudo bem? Boa tarde para você, para o Pedro, eu de PVC, para todo mundo que acompanha, perdão, o nosso de primeira. O Corinthians que pode se classificar matematicamente caso vença o Santa Fé, caso empate, aí vai ter que esperar quinta-feira, o Peñarol não pode vencer o time do Platense. Fato é que o Corinthians, 100% de aproveitamento, tem grandes chances de garantir já a classificação às oitavas de final nessa rodada, nesse meio de semana, e seria ali, fatalmente, o primeiro time brasileiro a garantir a classificação. Ah, o Wilton tá falando. Ô, Valentim, ô, Valentim. Vamos organizar. Lázaro estava falando, entrou o GC de Valentim Furlan, eu me chamou a atenção e eu fiquei completamente confusa aqui. Vamos colocar o GC certinho, que é Fábio Lázaro e não Valentim Furlan. Até porque o Valentim tá numa braveza hoje, Lázaro. Eu acho que você tá um pouquinho mais tranquilo que o Valentim. Não, eu falo isso. Se eu sou o Valentim Furlan, então valeu, falou. Acabou a participação. Ele não vai falar mais nada, né? Porque o Valentim tá bravo que só, não, gente. Tô aqui. Fica aí. Pode falar à vontade, viu, Lázaro? Vamos lá, Lázaro, voltando aqui, que eu juro pra você, desculpa, eu prestei atenção em nada que você falou, meu amigo. Você tava falando dos desfalques do Coringão, não é isso? Não, na verdade, eu estava falando sobre a possibilidade do Corinthians se classificar. Então tá. Classificar, e essa é uma situação que é muito possível, porque o Corinthians hoje tem 3 vitórias em 3 jogos, são 9 pontos. O Peñarol e o Santa Fé tem 1 ponto cada. Então, se o Corinthians vencer o Santa Fé, já está matematicamente classificado. Se empatar, aí vai esperar na quinta-feira, jogam Platense e Peñarol, e aí o Peñarol não pode vencer. E aí é uma situação, até porque o jogo é na Argentina, o Platense começando bem essa Libertadores. Então, assim, ainda que o Corinthians não vença o Santa Fé, apenas empate, ainda tem grandes chances de se classificar nessa rodada, nesse meio de semana. Agora, uma vitória já está garantido ali, é Zé Fini. Corinthians é classificado matematicamente, ainda não definido se primeiro e segundo lugar, mas já classificado para as oitavas de final da Libertadores. Ah, tá tranquila essa classificação, né? Eu disse, aliás, não sei se todo mundo esperava essa campanha do Corinthians, eu confesso que não, mas tá dando muito bom aí na Libertadores. O corintiano mais otimista esperava 3 vitórias, as 3 por 2-0. E se vencer hoje, garantir matematicamente essa classificação é importante também para o Corinthians, porque precisará dar muita atenção ao Brasileirão, né? Na zona do rebaixamento, o Corinthians tem que cumprir no Campeonato Brasileiro. Então, já garantir a classificação na Libertadores, dá um respiro para o time cuidar disso, a tabela do Brasileirão. Pois é, né? Aí dá, né? Ele consegue administrar, a gente está falando de administrar o elenco no caso do Palmeiras, né? No caso do Corinthians, aí tem essa possibilidade, embora o Fernando Diniz não goste muito de mexer no time, mas depois do último jogo mesmo ele falou, vamos ver como é que os jogadores estão, né? Tem que avaliar aí toda essa questão do controle de carga, Pedro. É porque ao contrário também do Palmeiras, o Corinthians tem menos elenco, né? A administração é mais delicada, mas o Diniz ele tem uma habilidade única de exigir do elenco sem causar aí tantas lesões, né? A passagem dele pelo São Paulo foi muito marcada por isso, foi o último momento no qual o São Paulo não conviveu ali com grandes lesões, embora o sistema do Diniz exija bastante dos jogadores, ele sabe aí dosar isso à equipe dele de preparação. Ô, PVC, é um jogo que traz alguma preocupação pro Corinthians na Colômbia? Eu acho que traz, porque é sempre difícil jogar contra o Santa Fé, né? Porque tem altitude, mas assim, eu acho que o Corinthians está jogando o que jogou semana passada, aquilo que a gente falou um pouco ontem. Acho que a gente está num momento de intransigência muito grande e de pouca percepção do que está fazendo falta pré-temporada. É justo criticar quando joga mal, como jogou mal contra o Mirassol? Claro que é. Mas é bom a gente tentar entender sobre as razões de ter jogado mal. Por que um time com 7 titulares iguais era a Holanda de 74 no primeiro tempo contra o Peñarol e jogou pedrinha contra o Mirassol? 2 dias depois, o elenco está cansado, o elenco não teve pré-temporada, então é justificável? Não, é para jogar bem. Mas a gente está entendendo o que está acontecendo com todos. Ontem a torcida do Flamengo estava furiosa, a torcida do Corinthians estava nervosa, a torcida do Palmeiras estava inconformada. Cara, os times estão tentando jogar o que dá para jogar. Eu acho que não é um jogo fácil.
Mas o Corinthians jogando o que jogou contra o Peñarol, ganha do Santa Fé. Luísa, a título de informação, o Corinthians entende, né, essa questão de planejamento do elenco em relação ao Corinthians, justamente como o Fernando Diniz ele tem uma visão diferente do Dorival em relação à gestão do elenco. Ele quer contar com os melhores jogadores quase todos os jogos. O Dorival já tinha uma questão de preservar para determinadas partidas, ter o melhor em determinados jogos, priorizar ali competições. A Libertadores era uma prioridade. O Diniz já não faz isso. A questão é que para esse jogo ele vai ter um grande número de desfalques, né? Não viajaram, né, para a Colômbia. O Choca, que já está há um tempo no DM. O Charles, que já está há um tempo no DM. Não são titulares, mas compõem elenco. O Alex Santana não foi inscrito ainda para a Libertadores. Você não tem ali o Vitinho, que teve um problema no último fim de semana, não viajou. E você também tem o Alan, que o Alan tem uma condição genética, já que impedia ele no Flamengo de jogar jogos à altitude. Lá em Bogotá são 2.600 metros de altitude, então ele foi preservado dessa partida. E o Memphis. Então, só que eu contabilizei 7 desfalques, o que muda bastante a configuração do elenco. O André volta, porque não jogou contra o Mirassol, também não joga contra o São Paulo, mas na Libertadores está tudo ok. Então tem esse retorno do André, mas por outro lado tem ali a ausência de 7 jogadores, sendo que alguns ali, Alan é visto como uma espécie de 12º jogador do elenco do Corinthians, o Vitinho ocasionalmente entra, e principalmente o Memphis, que o Diniz ainda não contou. Pois é, né? São muitos aí, né? Que os muitos desfalques são 7, e também tem esse retorno desses jogadores, né? Que o Lázaro está trazendo pra gente. O Gustavo Henrique, né? Que é uma peça bem importante, Mateuzinho, André, Carrilho, enfim. Se ele perde por um lado, por outro, né, ele também ganha aí alguns jogadores que não estavam nesse jogo, nessa derrota para o Mirassol, que acabou ficando muito marcada ali, especialmente ali no primeiro tempo, né? O Corinthians jogou muito mal. E esse jogo ainda está reverberando, né, Lázaro? Porque deixou o Corinthians numa situação bem complicada. A gente pode até ver a tabela ali de novo, mas o Corinthians está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, na 17ª colocação, né? O Santos está ali na 16ª, então acabou se saindo melhor nessa rodada aí, depois do empate com o Palmeiras em relação ao Corinthians. E o Corinthians saiu muito na bronca com a arbitragem, reclamando bastante. Foi a CBF, Lázaro, o que está rolando por lá? Então o Corinthians não quer deixar passar aí tudo que rolou nesse fim de semana, não. Não só não quer, como não deixou. Ontem teve a reunião da comissão de arbitragem da CBF, e o Corinthians mandou o Mauro da Silva, né? O pessoal conhece até como Mauro Van Basten, foi jogador do Corinthians na década de 90, é observador técnico do Corinthians, e ele participou dessa reunião como representante do Corinthians e levou as reivindicações do Corinthians. Fatalmente, quem participaria dessa reunião seria ou o Marcelo Paz ou até mesmo o Júlio César, mas o Corinthians fez uma maratona, né? Deixou Mirassol logo depois do jogo, pegou avião, dormiu no CT Joaquim Grava, fez um regenerativo e ontem mesmo já viajou para a Colômbia por conta dos efeitos da altitude. Então o Corinthians, ao invés de viajar da véspera do jogo, decidiu viajar 2 dias antes, já está em Bogotá. Então, como estava em trânsito, aí o Mauro da Silva foi que representou o Corinthians. A informação que eu tenho é que todas as reivindicações que o Marcelo Paz apresentou na zona mista depois do jogo contra o Mirassol, que é a questão dos critérios, o lance da expulsão, que na visão do Corinthians não era um lance para VAR, que o jogador, o Edson Carioca, correu o risco, ali assumiu o risco ao entrar no carrinho com os 2 pés. Inclusive, isso foi um ponto batido muito fortemente. Tá? O Corinthians entende que era sim pro Edson Carioca ser expulso. O Corinthians entende que não foi pênalti no Bidu e foi falta clamorosa, erro claro e manifesto na falta na origem do segundo gol. Além da reclamação sobre a ausência de critérios do Superior Tribunal Superior Tribunal de Justiça Desportiva em relação às punições de reclamações de arbitragem, porque o Hugo Souza pegou 2 jogos, depois foi revertido para 1 em relação à reclamação contra o Palmeiras, e que outros jogadores reclamaram e foram absolvidos pelo STJD. Então foram as reivindicações levadas pelo Corinthians através do Mauro ontem na reunião da comissão de arbitragem da CBF. Pedro, faz sentido formalizar uma reclamação? É mais uma vez, né, os personagens do futebol reclamando da arbitragem? É um trabalho de bastidor, né, que ele acaba valendo para o clube mostrar que está lá, que está em cima, está de olho. Claro que a gente não vai ter mudanças, né, nos critérios, a gente tem erros de arbitragem
no Brasil para todos os clubes. A gente tem todos os clubes grandes se sentindo injustiçados em um ou outro momento. A gente tem essa pressão de bastidor, mas é natural, é a cultura do futebol brasileiro. Eu não acho que isso traga muito resultado imediato, resultado concreto, mas isso todos os clubes fazem. E o clube que não faz, hoje ele é cobrado pela sua própria torcida, né? Cadê o bastidor? Cadê mandar alguém lá na CBF para reclamar? Então é mais do mesmo que o Corinthians está fazendo. É isso, né? Falando em bastidor, ontem teve votação no Conselho, né, Lázaro? Rapidinho para a gente fechar, mas algumas questões importantes sendo votadas, como a reeleição do presidente, na verdade, assim, né? A possibilidade de reeleição do presidente, mesmo com o cargo, né? Mesmo com a gestão estando em curso, né? O que ficou definido ontem? Conselho Deliberativo do Corinthians, o retorno, né? Desde novembro, essa tentativa de votar um novo estatuto do Corinthians. E ontem, a reunião que começou na semana passada e foi suspensa, foi retomada. E existia uma divergência em relação ao entendimento sobre a possibilidade do Osmar concorrer à reeleição ou não. Porque o Osmar assume interinamente no fim de maio, quando o Augusto Melo é afastado do cargo, e depois é eleito de forma indireta no dia 25 de agosto. Só que o estatuto atual do Corinthians diz que presidente que ocupa o cargo por mais de 18 meses não pode ser reeleito, mesmo se ele não for eleito, mesmo se ele assumiu o mandato em andamento. Só que aí há uma questão de cálculo, porque se considera que o Osmar é presidente desde a interinidade, então ele ocupou o cargo por mais de 18 meses e não poderia ser reeleito. Se entender que ele ocupa quando ele foi eleito de forma indireta em agosto, aí ele ocupou por menos de 18 meses. E aí, como existia essa divergência em relação à compreensão, à interpretação do estatuto, ontem, entre os itens a serem votados da reforma estatutária, aí optaram também por votar esse item específico, né? Essa regra de exceção em relação ao Osmar Stabile. Foi uma reunião mais esvaziada, 46 conselheiros votaram favoravelmente à possibilidade do Osmar tentar a reeleição, 30 conselheiros votaram contrariamente. Agora tudo isso vai ser reunido e mandado para a Assembleia Geral de Sócios para definir, referendar essas decisões que foram já definidas pelo Conselho. Como isso vai para a Assembleia de Sócios, ainda existe um impasse, porque a diretriz disso está através de um texto base de reforma de estatuto que foi rejeitado no Conselho. E aí é uma questão de impasse internamente, como um texto rejeitado vai para a votação dos sócios se ele foi rejeitado. Então, tivemos o Conselho Deliberativo, reforma do Estatuto, o retorno. Pode ter certeza que vai ter parte 3, 4, 5 e muita água vai rolar. Eleição para presidente do Corinthians acontece no fim deste ano. Como sempre, né? O negócio vai se estender, vai saber como vai acabar. Lázaro, meu amigo, valeu. Valeu. Abraço. Valeu, falou. Abraço, Valeu, falou. falou, valeu, tchau.